Em entrevista ao programa da Euronews Europe Today, o general Ben Hodges, antigo comandante do exército norte-americano na Europa, falou sobre a guerra na Ucrânia e a segurança do continente europeu, tendo alertado para o facto deste estar a acordar lentamente para a realidade de que não pode contar com Washington como um parceiro justo. I think Europe and Ukraine, including Ukraine, knows that the United States has a primary interest, which is business with Russia after this is all concluded. Na opinião do general, a abordagem da administração americana ao conflito foi incorreta desde o início. The administration's approach has always been doomed from the start because they didn't care about the origin, they didn't care about the history or the geography involved. And in fact, approached it as a massive real estate deal. Secretary Rubio said in the beginning, Ukraine, you're going to have to give up some territory here before they even started. Esta semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai faltar a uma importante reunião da NATO, sublinhando a reduzida prioridade da Europa para os Estados Unidos, depois do hemisfério ocidental, do Indo-Pacífico e provavelmente do Médio Oriente, de acordo com Hodges. If you add together the industry, the wealth, the populations, the technologies, there's no reason that Europe, including Ukraine, cannot stop Russia. What they lack is the self-confidence and the political will. De acordo com Hodges, a narrativa de que Kiev está a perder a guerra não faz sentido, uma vez que a economia russa está em grandes dificuldades e em 11 anos a Rússia só conseguiu ocupar 20% do território ucraniano. O presidente polaco cancelou o encontro com o primeiro-ministro húngaro em Budapeste, dado que este vai continuar em Moscou para conversações com Vladimir Putin. A visita de Karol Nawrocki à Hungria na próxima semana vai ser limitada à cimeira do V4. O líder polaco condenou anteriormente o plano de paz dos Estados Unidos, influenciado pela Rússia, para um acordo na Ucrânia, que Viktor Orbán foi o único na Europa a apoiar. O primeiro-ministro húngaro deslocou-se a Moscovo na sexta-feira para se encontrar com Vladimir Putin e discutir a guerra na Ucrânia, o fornecimento de energia à Hungria e a possível compra da propriedade russa de uma refinaria de petróleo sérvia. Desde o início da invasão da Ucrânia, nenhum chefe de Estado ou de governo europeu se deslocou a Moscovo, à exceção dos primeiros-ministros húngaro e eslovaco. Poucos Estados-membros da União continuam a importar volumes substanciais de combustíveis fósseis russos, mas a Hungria insiste nos esforços de todo o bloco para eliminar essas importações até 2027. A viagem de Orbán a Moscou foi novamente criticada pelos líderes da União Europeia. Milhares de pessoas reuniram-se no domingo no bairro de Taipo, no norte de Hong Kong, para prestar homenagem aos mortos do incêndio da semana passada. Ao longo de mais de 1 quilómetro, um cordão humano foi depositando flores em memória dos falecidos. O bairro encheu-se de crisântemos que simbolizam o luto na cultura chinesa. Na semana passada, o incêndio atingiu 7 torres de apartamentos de 32 andares que estavam a ser renovadas. A polícia informou que até à data o número de mortes subiu para 146 e mais de 100 pessoas estão dadas como desaparecidas. Foram ainda reportados 79 feridos. Milhares de residentes assinaram petições onde pedem a responsabilização do governo pelo caso. As autoridades iniciaram investigações criminais e de corrupção. Foram detidas 11 pessoas e estão a ser investigados os materiais perigosos utilizados nas obras. No sábado, as autoridades de segurança nacional chinesas avisaram as pessoas para não utilizar a situação como uma distração política, o que poderia levar a processos e punições severas. A Indonésia foi afetada por inundações devastadoras e deslizamentos de terras que causaram mais de 440 mortos e centenas de desaparecidos. Quase uma semana depois, os trabalhos de resgate ainda estão em curso na ilha de Sumatra, onde a calamidade danificou quase 3.000 casas e obrigou ao realojamento de 290 mil pessoas. As monções, agravadas por tempestades tropicais, causaram algumas das piores inundações dos últimos anos no Sudeste Asiático,
Na Malásia e na Tailândia, centenas de pessoas morreram ou estão ainda desaparecidas. Já no Sri Lanka foi declarado o estado de emergência devido à passagem do ciclone Dituá no país, com consequências que causaram a morte de mais de 330 pessoas e o desaparecimento de cerca de 200. O país enfrenta um dos piores desastres climáticos dos últimos anos. Cerca de 20 mil casas foram destruídas e quase 148 mil pessoas ficaram desalojadas. A reforma europeia dos direitos dos passageiros aéreos parece estar a ir de mal a pior. Em satisfação com o diploma é tal que o setor pediu uma pausa nas negociações. Numa carta aos ministros dos transportes, dos 27, a indústria da aviação defende que não haja quaisquer deliberações durante 6 meses, até ser feita uma avaliação exaustiva do impacto das medidas. Segundo várias associações de companhias aéreas, a legislação tal como está poderia aumentar os custos totais do setor em pelo menos 40%. Atualmente, os passageiros europeus têm direito a uma indemnização se um voo for cancelado ou sofrer um atraso superior a 3 horas. No entanto, as companhias aéreas estão a fazer pressão para que esse limite seja alargado, uma proposta que a Associação Europeia de Consumidores rejeita. Les premières discussions au Conseil portaient sur un palier de 5 heures et 9 heures, ce qui là aurait enlevé 90% des droits des passagers. Donc là, pour nous, c'était inacceptable. Le deal final s'est retrouvé à 4 heures et 6 heures, ce qui va impacter plus de 60% des passagers. Ça veut dire que 6 personnes sur 10 n'auraient plus le droit à aucune compensation. Pour nous, c'est inacceptable, bien sûr. As negociações entre o Conselho, o Parlamento e a Comissão vão ser retomadas na segunda-feira. 2, 1, engine full power, and liftoff. Go Falcon, go Starlink. A SpaceX iniciou o último mês do ano com um grande lançamento para apoiar o seu serviço de internet de banda larga Starlink. Um foguetão Falcon 9 da SpaceX descolou do Centro Espacial Kennedy da NASA, transportando 29 satélites Starlink V2 Mini, que colocou na órbita baixa da Terra na segunda-feira de manhã. O Falcon 9 foi lançado mais de 150 vezes este ano, 13 das quais só em novembro. 110 desses lançamentos foram para a Starlink, uma vez que a SpaceX, propriedade de Elon Musk, continua a intensificar os seus esforços para montar a sua constelação de satélites. O Falcon 9 aterrou no navio drone da SpaceX, que estava estacionado no Oceano Atlântico, a leste das Bahamas, pouco mais de 8 minutos após a descolagem. Investigadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova ferramenta que permite a cientistas independentes estudar a forma como os algoritmos das redes sociais afetam os utilizadores, sem necessitarem de autorização das plataformas. Os resultados do estudo sugerem que as plataformas podem reduzir a polarização política através de uma classificação mais baixa dos conteúdos hostis nos algoritmos. A ferramenta, uma extensão de navegador alimentada por inteligência artificial, analisa as mensagens publicadas no X em busca de temas antidemocráticos e de opiniões hostis em relação a adversários. Isso inclui mensagens que apelem à violência ou à prisão de apoiantes de um partido adversário. Em seguida, reordena as mensagens no feed do X em apenas alguns segundos, de modo a que o conteúdo polarizador seja empurrado para o fim. Os feeds foram modificados durante 10 dias durante a época eleitoral, no período que antecedeu a corrida presidencial de 2024 nos Estados Unidos. Os utilizadores expostos a conteúdos menos polarizadores mostraram menos sentimentos negativos. Habitantes de Gereshk reconstruíram uma pequena aldeia húngara com pão de gengibre para o primeiro domingo do Advento. No total foram construídos 220 edifícios na aldeia de 700 pessoas, com 90 kg de farinha, 40 kg de açúcar, 20 kg de margarina, 500 ovos e 10 litros de mel. Szeretek sütni, és otthon sütöttünk a gyerekeimmel házakat, még 17 évvel ezelőtt, és akkor jött az ötlet, hogy süssünk egy falut itt Gerezslakon. És akkor többen összefogtunk, akkor végül is pár év múlva Gerezslak is meg lett sütve. A construção de pão de gengibre tornou-se a maior atração da aldeia. Ezért érdemes, úgy gondolják az emberek az országban, érdemes elmenni több száz kilométert is, mint ahogy ma is tapasztaltuk, hogy voltak szegedi vendégeink is.
Este ano, os artesãos também fizeram um QR Code em pão de gengibre que dá acesso a um pequeno filme sobre a aldeia húngara. Nicola Pietrangeli, o campeão italiano de ténis das décadas de 1950 e 1960, morreu aos 92 anos, segundo a Federação Italiana de Ténis e Pádel. Pietrangeli foi o primeiro jogador italiano a ganhar um troféu do Grand Slam, triunfando no Open de França em 1959. Foi capitão da equipa nacional que conquistou a Taça Davis em 1976. Pietrangeli também alcançou as meias finais em Wimbledon em 1960 e os quartos de final no Open da Austrália em 1957. Uma pintura há muito perdida do artista flamengo do século XVII, Peter Paul Rubens, foi vendida num leilão por 2,3 milhões de euros em Versalhes. O quadro, que esteve escondido durante mais de 4 séculos, foi recentemente encontrado numa casa privada em Paris. Fazia parte de uma coleção francesa e pensava-se inicialmente que pertencia a uma das muitas oficinas de Rubens que existiam na época. Il n'a pas changé de main depuis 150 ans, totalement inconnu de la critique et du public depuis 1625, date de sa disparition, que nous connaissons, dont nous connaissions l'existence par une gravure portant la signature du peintre et qui réapparaît pour vous à Versailles chez Maître Rosna. A Casa de Leilões disse que a autenticidade da pintura foi confirmada após análise científica. Um exame microscópico das camadas de tinta revelou não só pigmentos brancos, pretos e vermelhos nas zonas que representam a pele humana, mas também azuis e verdes que Rubens utilizava habitualmente.